O que parecia ser apenas mais uma disputa interna entre grupos da direita brasileira acabou ganhando proporções muito maiores nos últimos dias. Uma sequência de declarações, críticas públicas e troca de acusações colocou em evidência um cenário de divisão que já vinha sendo comentado nos bastidores, mas que agora passou a acontecer diante de milhões de pessoas nas redes sociais. Se você acompanha a política nacional, provavelmente já percebeu que as divergências dentro desse campo político ficaram muito mais visíveis. E, segundo diferentes analistas, hoje já é possível identificar correntes distintas disputando espaço, influência e protagonismo para as eleições que se aproximam. De um lado permanece o grupo tradicional ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao Partido Liberal, o PL. Em outra frente aparece o Movimento Brasil Livre, o MBL, organização que ganhou projeção durante os anos da Operação Lava Jato e que, ao longo do tempo, rompeu com o bolsonarismo. E agora surge uma terceira força que muitos observadores políticos enxergam como um novo polo de influência: o grupo que gravita em torno do deputado federal Nicolas Ferreira. Nos últimos dias voltaram a circular especulações de que Nicolas Ferreira poderia, futuramente, deixar o PL para seguir um novo caminho político. Entre as possibilidades comentadas por analistas e por integrantes da própria direita, está uma eventual migração para o Partido Novo, aproveitando a janela partidária prevista na legislação eleitoral, período em que parlamentares podem trocar de legenda sem perder o mandato. Até o momento, não existe confirmação oficial de que essa mudança acontecerá. O próprio deputado já negou que exista uma decisão tomada nesse sentido. Ao mesmo tempo, em entrevistas e declarações públicas, ele já afirmou que pretende fortalecer um grupo próprio de parlamentares alinhados às suas ideias, o que alimentou ainda mais as especulações. E é justamente esse ponto que começou a preocupar diferentes setores da direita. Segundo analistas políticos, Nicolas possui hoje um dos maiores alcances digitais entre os parlamentares brasileiros. Seu conteúdo alcança milhões de pessoas diariamente, fazendo dele um importante cabo eleitoral para candidatos a deputado federal e estadual em diversas regiões do país. Caso consiga ajudar na eleição de vários aliados, esse grupo poderá formar uma bancada própria dentro do Congresso Nacional, aumentando significativamente seu peso nas decisões políticas futuras. Foi nesse momento que começaram a aparecer os primeiros sinais públicos de desgaste. Após a convenção do Partido Liberal, realizada recentemente, Nicolas Ferreira não compareceu presencialmente ao evento. O deputado explicou que problemas relacionados ao clima impediram sua participação, mas a ausência rapidamente gerou comentários nas redes sociais. Pouco tempo depois, influenciadores conhecidos do campo bolsonarista passaram a fazer críticas ao parlamentar. Entre eles estavam nomes como Alan dos Santos e Paulo Figueiredo, que utilizaram seus canais para questionar a postura de Nicolas e demonstrar desconfiança em relação ao futuro político do deputado. As manifestações chamaram atenção justamente porque partiram de pessoas historicamente ligadas ao bolsonarismo. Enquanto isso acontecia, outro movimento ganhava força. O MBL também intensificou críticas públicas contra Nicolas Ferreira e contra políticos próximos a ele. Nas redes sociais começaram a circular vídeos, comentários e trechos de discursos envolvendo integrantes do movimento. Um dos materiais que mais repercutiu foi um áudio atribuído ao dirigente Renan Santos, no qual ele faz críticas ao deputado e ao grupo político formado ao seu redor. O conteúdo rapidamente viralizou e passou a ser compartilhado por perfis de diferentes espectros políticos, ampliando ainda mais a repercussão do episódio. Independentemente das opiniões expressas no áudio, especialistas em comunicação política observaram que esse tipo de material costuma fazer parte das disputas internas por espaço e influência,
especialmente em períodos que antecedem grandes eleições. Na prática, o que se vê é uma disputa pela liderança de um mesmo eleitorado. Cada grupo tenta convencer os apoiadores de que representa o verdadeiro caminho para a direita brasileira, enquanto procura reduzir a influência dos concorrentes. Essa estratégia não é novidade na política. Ela já aconteceu em diferentes momentos da história recente, tanto no Brasil quanto em outros países. Mas o que chama a atenção agora é a intensidade dessa disputa e a quantidade de lideranças envolvidas. Ao mesmo tempo em que bolsonaristas fazem críticas ao MBL, integrantes do MBL respondem apontando divergências com Nicolas Ferreira e outros parlamentares ligados ao PL. O resultado é um ambiente de confronto permanente nas redes sociais. E isso levanta uma pergunta importante. Será que essa disputa representa apenas diferenças de estratégia política? Ou estamos diante de uma fragmentação que pode alterar completamente o equilíbrio da direita nas próximas eleições? Essa resposta talvez ainda demore para aparecer. Mas uma coisa já é evidente. Nos bastidores da política brasileira, a disputa deixou de ser apenas entre governo e oposição. Agora existe também uma intensa batalha dentro da própria oposição. E o que começou como simples especulações rapidamente passou a produzir efeitos concretos. No próximo bloco, vamos mostrar como a estratégia de Nicolas Ferreira para formar uma bancada própria acabou provocando reações ainda mais fortes. Quais nomes passaram a integrar essa disputa? E por que esse conflito pode influenciar diretamente a corrida eleitoral de 2026? À medida que essa disputa foi ganhando força, um detalhe começou a chamar ainda mais atenção de quem acompanha os bastidores da política brasileira. O debate deixou de ser apenas uma troca de críticas entre lideranças conhecidas e passou a envolver projetos diferentes para o futuro da direita no país. Segundo análises publicadas por comentaristas políticos e veículos especializados, Nicolas Ferreira tem investido cada vez mais em apoiar candidatos que compartilham sua linha de atuação. A estratégia seria fortalecer nomes alinhados ao seu discurso em diferentes estados, criando uma base política mais ampla dentro da Câmara dos Deputados. Embora não exista confirmação oficial sobre um plano de mudança partidária, a possibilidade de reunir um grupo expressivo de parlamentares passou a ser vista como um fator importante nas articulações para os próximos anos. E foi justamente essa perspectiva que acendeu um sinal de alerta em outros setores da direita. O Movimento Brasil Livre, o MBL, intensificou críticas ao deputado e também a alguns políticos que atualmente caminham ao seu lado. Entre os nomes frequentemente citados nas discussões públicas, aparecem parlamentares como Fernando Holliday, além de outros políticos que, em momentos anteriores, tiveram relação com o próprio MBL e hoje seguem trajetórias diferentes. Essa mudança de alianças virou tema constante nas redes sociais. Vídeos antigos voltaram a circular. Declarações do passado passaram a ser comparadas com posicionamentos atuais. E perfis ligados a diferentes grupos políticos começaram uma verdadeira disputa de narrativas. Em meio a esse cenário, ganhou repercussão um áudio atribuído a Renan Santos, uma das principais lideranças do MBL. No material, divulgado amplamente nas redes sociais, Renan faz críticas diretas a Nicolas Ferreira e comenta diferenças políticas com pessoas próximas ao deputado. O conteúdo gerou debates intensos e rapidamente passou a ser utilizado tanto por apoiadores quanto por críticos dos dois grupos. O episódio evidenciou que a disputa havia ultrapassado divergências pontuais. Agora tratava-se de uma competição por influência dentro do mesmo campo político. Especialistas em ciência política observam que movimentos desse tipo costumam ocorrer quando diferentes lideranças disputam espaço junto ao mesmo eleitorado. Em vez de buscar votos apenas entre adversários políticos, os grupos começam a disputar os mesmos apoiadores.
É exatamente isso que muitos analistas enxergam no cenário atual. Enquanto parte do bolsonarismo mantém fidelidade ao núcleo tradicional ligado à família Bolsonaro, outra parcela demonstra interesse em lideranças mais jovens, como Nicolas Ferreira. Ao mesmo tempo, o MBL tenta apresentar uma alternativa própria, buscando dialogar com eleitores que se identificam com pautas liberais e conservadoras, mas que desejam uma renovação das lideranças. Essa disputa ajuda a explicar por que as críticas ficaram tão intensas. Cada declaração repercute imediatamente. Cada ausência em um evento político vira assunto. Cada entrevista passa a ser analisada em detalhes. E qualquer movimento é interpretado como um possível sinal de rompimento ou de aproximação entre os diferentes grupos. Outro aspecto que chamou atenção foi a velocidade com que conteúdos antigos começaram a reaparecer. Publicações feitas anos atrás passaram a ser compartilhadas novamente nas redes sociais. Fotos, vídeos, mensagens antigas e discursos anteriores foram resgatados por diferentes perfis, quase sempre acompanhados de interpretações favoráveis ou contrárias aos envolvidos. Esse fenômeno não é novidade na política digital. Especialistas afirmam que, em disputas internas, materiais antigos costumam ser utilizados para reforçar narrativas e desgastar adversários perante a opinião pública. É uma estratégia que já apareceu em diversas campanhas eleitorais no Brasil e em outros países. Enquanto isso, os próprios apoiadores passaram a discutir qual caminho seria mais vantajoso para a direita. Alguns defendem a manutenção da unidade em torno do PL. Outros acreditam que novas lideranças precisam conquistar mais autonomia. Há ainda quem considere que diferentes correntes podem coexistir, disputando espaço democraticamente dentro do mesmo campo ideológico. Independentemente da posição de cada grupo, um fato parece evidente: as divergências deixaram de acontecer apenas nos bastidores. Hoje elas acontecem em transmissões ao vivo, entrevistas, vídeos, podcasts e publicações que alcançam milhões de pessoas todos os dias. Isso faz com que cada novo episódio tenha potencial para influenciar diretamente o debate político nacional. Mas a disputa não parou aí. Enquanto bolsonaristas e integrantes do MBL trocavam críticas públicas, outro tema passou a dominar as discussões nas redes sociais: a estratégia utilizada pelos diferentes grupos para conquistar novos eleitores, especialmente entre os jovens. É justamente nesse ponto que a disputa ganha uma dimensão ainda maior. Porque não se trata apenas de quem lidera a direita hoje. A grande pergunta passou a ser quem terá força para liderá-la nos próximos anos. Enquanto essa disputa se intensificava, um novo elemento começou a chamar a atenção de quem acompanha a política pelas redes sociais. A guerra deixou de ser apenas entre lideranças tradicionais e passou a envolver também a forma como cada grupo tenta conquistar a próxima geração de eleitores. Nos últimos anos, Nicolas Ferreira construiu uma das maiores presenças digitais entre os parlamentares brasileiros. Seus vídeos frequentemente alcançam milhões de visualizações, e esse alcance fez dele um dos principais influenciadores políticos do país. É justamente esse poder de comunicação que muitos analistas apontam como o principal motivo da atual disputa. Não se trata apenas do mandato de um deputado. Trata-se da capacidade de influenciar milhares de jovens que consomem informação política quase exclusivamente pelas redes sociais. Foi nesse contexto que diferentes grupos passaram a disputar espaço dentro do mesmo público. Enquanto influenciadores ligados ao bolsonarismo defendem a manutenção da liderança da família Bolsonaro, integrantes do MBL procuram apresentar um discurso de renovação. Ao mesmo tempo, apoiadores de Nicolas Ferreira reforçam a ideia de que uma nova geração de lideranças conservadoras estaria surgindo. Essa concorrência ficou ainda mais evidente depois da divulgação do áudio
atribuído a Renan Santos. O conteúdo gerou reações imediatas. Perfis ligados ao MBL passaram a compartilhar trechos das declarações. Já apoiadores de Nicolas responderam criticando o movimento e acusando seus integrantes de tentar enfraquecer uma liderança que vem crescendo nacionalmente. As redes sociais rapidamente se transformaram em um campo de batalha. Publicações eram respondidas em poucos minutos. Vídeos de reação começaram a aparecer em diferentes plataformas. Hashtags ganharam força. E cada grupo passou a mobilizar sua própria base para defender sua narrativa. Especialistas em comunicação digital explicam que esse tipo de conflito costuma aumentar significativamente o engajamento. Quando dois grupos disputam o mesmo público, qualquer declaração gera repercussão imediata. Quanto maior a polêmica, maior tende a ser o alcance das publicações. Mas por trás dessa disputa pública, existe uma questão estratégica ainda mais importante. Quem conseguir consolidar uma base fiel de parlamentares e influenciadores poderá chegar às próximas eleições com muito mais força política. É justamente por isso que cada apoio conquistado passou a ser tratado como uma vitória importante. Ao mesmo tempo, antigas alianças começaram a ser revistas. Políticos que antes caminhavam juntos passaram a adotar posturas diferentes. Influenciadores que durante anos defenderam as mesmas pautas começaram a trocar críticas publicamente. Esse movimento não passou despercebido. Diversos comentaristas políticos passaram a afirmar que a direita brasileira vive hoje um processo semelhante ao observado em outros países, onde diferentes correntes disputam a liderança de um mesmo campo ideológico. Não existe consenso sobre qual grupo sairá fortalecido, mas existe consenso sobre um ponto. A fragmentação ficou muito mais visível. Outro aspecto interessante é que boa parte desse conflito acontece fora das instituições. Enquanto no Congresso Nacional, os parlamentares continuam votando projetos e participando das atividades legislativas, a principal batalha ocorre no ambiente digital. São vídeos, lives, podcasts, entrevistas, publicações em redes sociais. É nesse espaço que lideranças políticas disputam atenção, seguidores e influência. E essa mudança representa uma transformação importante na política brasileira. Se, anos atrás, os grandes debates aconteciam principalmente na televisão, hoje eles acontecem nas plataformas digitais, onde milhões de pessoas acompanham cada novo episódio praticamente em tempo real. Esse novo cenário também torna as disputas muito mais rápidas. Uma declaração feita pela manhã pode dominar o debate durante todo o dia. Um vídeo publicado à noite pode gerar milhares de respostas antes do amanhecer. Foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas. A sucessão de declarações, críticas e respostas fez com que a discussão ultrapassasse os limites dos grupos envolvidos e alcançasse o debate político nacional. Mas talvez o aspecto mais importante dessa história seja outro. Essa disputa não envolve apenas diferenças de opinião. Ela também revela diferentes estratégias sobre como conquistar o eleitorado conservador nos próximos anos. E é justamente aí que entra uma pergunta que começa a preocupar muitos analistas políticos. Se essas divisões continuarem crescendo, será que a direita chegará unida às próximas eleições? Ou essa disputa interna poderá mudar completamente o equilíbrio de forças dentro da oposição? No próximo bloco, vamos analisar quais podem ser as consequências políticas desse conflito, como essas divisões podem influenciar as eleições futuras, e por que muitos especialistas acreditam que essa batalha está apenas começando. Depois de dias de trocas de críticas, vídeos e manifestações nas redes sociais, uma conclusão começou a aparecer entre analistas políticos. Independentemente de quem tenha razão nessa disputa,
O maior desafio da direita pode não estar na eleição em si, mas na dificuldade de manter a unidade entre suas próprias lideranças. Esse tipo de conflito não é exclusividade do Brasil. Em diversos países, movimentos políticos que cresceram rapidamente acabaram enfrentando disputas internas quando novas lideranças passaram a disputar protagonismo. À medida que um grupo conquista espaço, surgem divergências sobre estratégias, alianças, prioridades e sobre quem deve conduzir o projeto político dali para frente. É justamente esse cenário que muitos observadores enxergam atualmente. De um lado, permanece o núcleo tradicional do bolsonarismo, que continua tendo Jair Bolsonaro como principal referência política, além de nomes como Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro ocupando posições importantes dentro desse grupo. Em outra frente está o MBL, que há anos procura construir uma identidade própria, apresentando-se como uma alternativa dentro do campo da direita liberal e conservadora. E agora cresce o espaço ocupado por Nicolas Ferreira, cuja popularidade nas redes sociais faz com que muitos apoiadores o enxerguem como uma das principais lideranças da nova geração. Esses três polos nem sempre caminham na mesma direção. Em determinados momentos, compartilham pautas semelhantes. Em outros, entram em rota de colisão. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente. As declarações atribuídas a Renan Santos provocaram forte repercussão entre apoiadores de Nicolas Ferreira. Ao mesmo tempo, influenciadores ligados ao bolsonarismo também passaram a comentar publicamente o comportamento do deputado, ampliando ainda mais o alcance da discussão. Nas redes sociais, milhares de usuários passaram a escolher lados. Enquanto alguns defendiam Nicolas, outros demonstravam apoio ao MBL. Também houve quem defendesse que as divergências deveriam permanecer apenas nos bastidores para evitar desgaste político. Especialistas em comportamento eleitoral observam que conflitos internos podem produzir dois efeitos completamente diferentes. O primeiro é fortalecer um grupo específico, caso ele consiga convencer a maior parte do eleitorado. O segundo é fragmentar esse eleitorado, dificultando a construção de uma candidatura competitiva no futuro. Ainda é cedo para afirmar qual desses cenários prevalecerá. Mas uma coisa parece clara. A disputa pela liderança da direita brasileira começou muito antes do início oficial da campanha eleitoral. Outro fator que ajuda a explicar esse momento é a velocidade das redes sociais. Hoje, qualquer declaração repercute em poucos minutos. Um vídeo pode alcançar milhões de pessoas em questão de horas. Um comentário feito durante uma entrevista rapidamente se transforma em cortes, memes, reações e novos debates. Isso faz com que cada movimento político seja observado com muito mais intensidade do que acontecia anos atrás. Também chama a atenção o fato de que boa parte dessa disputa acontece entre pessoas que, em diferentes momentos, já estiveram do mesmo lado. Algumas lideranças já compartilharam palanques. Outras participaram das mesmas campanhas. Outras defenderam pautas semelhantes. Agora, porém, passaram a disputar espaço político diretamente. Para muitos cientistas políticos, esse processo é natural em movimentos que crescem e começam a formar diferentes correntes internas. Nem sempre essas diferenças significam rompimento definitivo. Em alguns casos, elas acabam sendo resolvidas por meio de acordos. Em outros, resultam na criação de novos grupos ou até de novos partidos. É justamente por isso que tantas especulações surgiram em torno do futuro político de Nicolas Ferreira. Mesmo sem confirmação oficial sobre qualquer mudança partidária, o simples fato de essa possibilidade ser discutida já demonstra como o cenário permanece em constante transformação. Enquanto isso, a disputa continua sendo alimentada diariamente por declarações, entrevistas e conteúdos publicados nas redes sociais.
Cada novo episódio acrescenta mais um capítulo a uma história que ainda parece estar longe do fim. E existe uma pergunta que continua sem resposta. Quem conseguirá reunir o maior número de lideranças quando a campanha eleitoral realmente começar? Essa resposta pode definir não apenas o futuro dos grupos envolvidos, mas também o rumo da oposição nos próximos anos. No próximo e último bloco, vamos reunir todas essas peças para entender por que essa disputa pode representar uma mudança histórica dentro da direita brasileira e quais são os cenários que especialistas consideram mais prováveis para o período eleitoral. Depois de juntar todas essas peças, fica mais fácil entender por que tantos analistas políticos passaram a olhar com atenção para esse momento vivido pela direita brasileira. Não estamos falando apenas de uma troca de críticas entre influenciadores ou de desentendimentos passageiros. O que está acontecendo pode representar o início de uma nova reorganização política dentro de um mesmo campo ideológico. Ao longo dos últimos anos, a figura de Jair Bolsonaro concentrou praticamente toda a liderança da direita brasileira. Grande parte das decisões políticas, das alianças eleitorais e das estratégias de campanha giravam em torno do ex-presidente e de seu grupo mais próximo. Porém, à medida que novas lideranças conquistaram espaço, surgiram também diferentes projetos para o futuro desse eleitorado. Nicolas Ferreira é um dos nomes que mais cresceram nesse período. Com forte presença nas redes sociais e grande capacidade de mobilização digital, o deputado passou a ocupar um espaço importante entre eleitores mais jovens. Esse crescimento, naturalmente, colocou seu nome no centro das discussões sobre quem poderá exercer maior influência política nos próximos anos. Ao mesmo tempo, o MBL segue tentando ampliar sua participação no cenário nacional. Depois do rompimento com o bolsonarismo, o movimento procura construir uma identidade própria e apresentar candidatos alinhados às suas propostas. As críticas feitas recentemente por integrantes do grupo mostram que essa disputa por espaço continua bastante intensa. Enquanto isso, o núcleo tradicional do bolsonarismo também enfrenta seus próprios desafios. Além das articulações políticas para as próximas eleições, o grupo acompanha atentamente cada movimento das novas lideranças conservadoras, procurando preservar sua influência junto ao eleitorado. É justamente nesse contexto que as redes sociais assumem um papel decisivo. Hoje, a batalha política acontece em tempo real. Cada entrevista, cada publicação, cada vídeo, cada declaração. Tudo pode influenciar a percepção do público em questão de minutos. Isso explica por que episódios que antes permaneceriam restritos aos bastidores agora se transformam rapidamente em assuntos nacionais. Especialistas em comunicação política afirmam que esse ambiente digital favorece disputas constantes por atenção. Lideranças que conseguem manter alto nível de engajamento acabam ampliando sua capacidade de influenciar debates públicos e de alcançar novos eleitores. Por outro lado, conflitos prolongados também podem gerar desgaste. Quando diferentes grupos disputam o mesmo espaço político, existe sempre o risco de fragmentação do eleitorado. Ainda é impossível prever qual será o impacto dessas divergências nas próximas eleições. Muitas articulações ainda acontecerão. Novas alianças podem surgir. Outras podem ser desfeitas. A dinâmica política brasileira costuma mudar rapidamente, principalmente em anos eleitorais. Por isso, qualquer previsão feita agora deve ser vista apenas como uma possibilidade, e não como um resultado definido. O que já pode ser observado é que a disputa pelo protagonismo dentro da direita entrou definitivamente na agenda política. Os próximos meses deverão mostrar se essas diferenças resultarão em acordos, em novos rompimentos ou até no fortalecimento de novos grupos. Independentemente do desfecho, uma coisa parece evidente:
A corrida eleitoral já começou muito antes do período oficial de campanha. E boa parte dessa disputa está sendo travada nas redes sociais, onde milhões de brasileiros acompanham diariamente cada novo capítulo dessa história. No bastidor brasileiro, nosso compromisso é continuar acompanhando esses acontecimentos, trazendo contexto, informações verificáveis e diferentes pontos de vista para que você possa formar sua própria opinião sobre os fatos. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que essas disputas internas podem enfraquecer a direita nas próximas eleições ou fazem parte de um processo natural de renovação política? Deixe sua análise nos comentários, porque o debate responsável enriquece a discussão. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no Bastidor Brasileiro, deixe o seu like e ative o sininho para não perder as próximas análises sobre os bastidores da política brasileira. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!